Deus, obrigado por este dia tão especial, este Santo Sábado, que você nos permite estar juntos e juntas para crescer, para estar mais perto de você, mais perto entre nós. Este dia tão especial para lembrar ese reino que nos queremos llegar en este peregrinaje, en ese lugar tan especial con você y con todas las personas que están allá. Y con todas las personas que han peregrinado y peregrinan, que es nuestro sueño estar allá. Por eso, amado Deus, en este día lembramos eso y pedimos eh, ayuda a Seroya, pedimos seu Espíritu Santo que nos ayude a comprender las parábolas, a comprender las enseñanzas que você quiere para nós en este tiempo tan complexo. Pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muito bem, feliz sábado. Le falava, como que vamos a leer só o capítulo número 7 hoje, do Peregrino, y quería hacer un breve resumen dos primeros 6 capítulos, así ya que hoy vamos a tener un poco más de tiempo, eu acho. Capítulo número 1 fala acerca que o autor tem um sonho. Ele sonha que um homem chamado Cristiano, ele está angustiado pela leitura da Bíblia por ter descoberto o peso de seus pecados. Seguindo a orientação de evangelista, ele parte da cidade da destruição em direção à salvação. O capítulo número 2, voy a obviar mucha información sobre un resumen. Siguiendo un camino indicado por el evangelista, Cristão es acompañado por dos hombres, obstinado y flexible. Obstinado desiste y retorna a la ciudad de la destrucción. Más flexible, continúa como él por un camino por un tiempo. Cuando las primeras dificultades surgen, porém, él también retorna. Cristão permanece sozinho e cai no pantano da desconfiança ou pantano do desânimo. Um lugar oscuro que simboliza as dúvidas e os medos que surgem no início da fé. Quanto mais você tenta sair sozinho, mais a situação piora. Nesse momento, auxílio surge, representando a graça de Deus. Ele estende a mão para Cristão e puxa a Cristão de cima da lama y coloca en terra firme, permitiendo que él continúe su peregrinación en dirección a Porta Estreita. Capítulo 3. Agora Cristão encontra a sábio según o mundo, que tenta distraerlo, sugiriendo caminos simples y busca mundanas para aliviar seu fardo. A pesar de la tentación, Cristão resiste. O evangelista reaparece para guiarlo, mostrando que somente Cristo puede libertarlo do peso do pecado. Capítulo 4. Cristão finalmente llega a Porta Estreita, simbolizando su decisión de seguir o camino da fé. Agora, faça o llamado a la porta y alguien abre la porta. Esa persona se llama Boa Vontade. Ele guía ao Cristão e le fala que tem que seguir o caminho e vai encontrar uma casa. Essa casa é a casa do intérprete. Aqui é onde vocês estiveram a semana passada. Capítulo 5. Cristão recibe importantes ensinamentos espirituais que fortalecem sua fé e o preparam para os desafios da peregrinação. O intérprete transmite lições sobre a natureza do pecado, a necessidade e a perseverança e a importância da vigilância espiritual, ajudando a compreender melhor o caminho da salvação. O capítulo número 5, eu não estuve com vocês a semana passada, mas é um capítulo bem complexo. Não sei se é complexo, sim, é complexo. Tem muitas parábolas. Así que si vocês não han feito una pausa para estudar ese capítulo, es una sugerencia que yo les doy. No vamos a hacerlo hoy porque no estudié ese capítulo, mas
e acho muito importante. Cada parábola tem. Capítulo número 6, simple. Cristão cai na cruz, o peso dos seus pecados cai sobre de suas costas. Ele é justificado, recibe uma investidura e um diploma de adopção na família de Deus. É um símbolo do bautismo, simbolizando a salvação e óleo divino. Muito bem. Capítulo número 7. Agora sí le voy a pedir a Gabriel si él puede compartir la tela y vamos a empezar por ahí. Muito bem. Son varias personas que voy a precisar para que lean. Está Cristão. ¿Quién quiere leer? Cristão. Preciso como... Son varios nombres acá. A ver. Cristão y narrador. ¿Quién se anima? Ah, eu posso ser a narradora, Mati? Ok. Muito obrigado, Ray. Ariane. Narradora. ¿Y Cristão? Pensé que Cristão fala muito. ¿Alguien se anime? A Posso ver, ler? a ver quién falou ali. Alda. Sí, Anda. Tá. muito obrigado. Cristão sobre o desfiladeiro da dificuldade. Vi então em meu No, sonho. no, Alda, ainda no, Oi. que quiero, tem varios nombres y quiero ver quién va a leer y luego comenzamos. Ah, tá. Temos formalista e hipócrita. No, no fala mucho. ¿Eh? ¿Quién va con formalista? Eu quero ser o hipócrita. Ok. Hipócrita, claro. Y Eu quero formalista. ser simplório. Nah, pero ese es muy poco. Você, bom, Formalista é vá. muito, Nath. É? Formalista tem que ler muito. Formalista? No, no tengo que leer mucho. Ok. Ah, Tá, eu vou ser o formalista, então. ok, muy bom. Y luego ten cinco más, pero estos cinco casi no leen nada. Literal, casi prácticamente nada. Más preciso. Simplicidade. Eu sou simplório. Aí falta eh, indolência, né? tem más. Bom, ok. Simplicidade. Gabi. Você pode fazer outro mais? Medroso também? É muito pouco, muito pouco. Vamos, temos mais nome acá. Ah, A ver, tem várias pessoas aqui. tem várias pessoas. Y es bien poquillo, ¿eh? Es casi un renglón. Preguiça. Es bien poquillo. Tampoco que ayer que deberían ser. Estos cinco no tienen casi nada. A ver. João Pedro. ¿Está ali? A ver. ¿Quién faló? ¿Quién faló? Renilde. Ficou mais no final, eu vou pegando para ele fazer. Ficou mais no final, eu vou pegar o segundo. No estoy logrando comprender. No se escucha bien. Ah, ¿qué pasó? ¿Se cayó? No. Pechinia. ¿Você podría hacer preguiça? ¿O Rosani?
Oi, Quem falou? Rosane, você poderia ler posso preguiça? ler? Ah, assim que eu identificar onde ele está, ela está, a preguiça. É bem Posso? pouquinho. Bem Sim, pouquinho. posso ler, sem problema. Obrigado. E você poderia fazer também desconfiança? Os dois são bem pouquinho. Posso Muito fazer. obrigado, obrigado. Desconfiança. E quem falta? Eh, medroso e presunção. Eu posso, Mate. Minha voz não tá muito boa, mas eu posso. Gisele, ok. Você pode fazer as duas? Presunção Uhum. e desconfiança? Bem pouquinho. Presunção e qual outro? Desconfiança. Está no final isso. Beleza. Ok. Muy bien. Ya tenemos todo aquí. Ahora podemos comenzar. Capítulo número 7. Comienza un narrador, narradora. Estão sobre o desfiladeiro da dificuldade. Vi então em meu sonho que Cristão prosseguiu até final chegar a um vale, onde divisou ao longo do caminho 3 homens profundamente adormecidos, com grilhões nos tornozelos. O nome de um deles era Simplório, outro se chamava Indolência e o terceiro Presunção. Cristão, vendo-os Tá certo. deitados assim, aproximou-se deles para ver se, quem sabe, os acordava e então bradou. Cristão? Alda? Oi, é que a minha sobrinha estava aqui falando. Tá bom. Qual é o parágrafo? Eles estão vendo deitado, é isso ou não? Ah, Aí. vocês acaso são como os que dormem no alto do mastro? Provérbios 23, 34. Pois o mar morto está debaixo de vocês, abismo sem fundo. Despertem, portanto, e venham. E se mostrarem dispostos, também posso ajudá-los a livrar-se das cadeias. Se aquele que espreita como um leão rugidor passar por aqui, certamente vocês serão presas fáceis nas suas garras. 1 Pedro 5,8. Ouvindo isso, abriram os olhos e responderam assim: Simplório? Desculpa, me atrapalhei com os microfones aqui. Não vejo perigo. Disse Simplório. Cadê a indolência? Que nem indolência. Você anotou uma diquinha indolência? Acho que no. Bom, leo agora. Indolência. Quero dormir só um pouco mais. Falou Indolência. Agora vai Gisele. Toda pipa deve ficar de pé sobre o próprio fundo. Que outra resposta devo dar-lhe? Acrescentou Presunção. Assim, voltaram a dormir e Cristão seguiu o caminho.
Perturbou-se, porém, ao pensar que os homens expostos a tal perigo pudessem estimar tão pouco a bondade daquele que tão graciosamente lhes oferecia auxílio, tanto por despertá-los como por aconselhá-los, oferecendo-se também para ajudá-los a livrar-se dos grilhões. Então o cristão ainda ali, preocupado, vislumbrou dois homens pulando o muro pelo lado esquerdo do estreito caminho e o alcançaram, pondo-se ao lado dele. O nome do primeiro era Formalista e o segundo chamava-se Hipocrisia. Assim, como eu já disse, aproximaram-se e Cristão pôs-se a conversar com eles. Por Alba, por que não vieram pela porta que fica no começo do caminho? Os senhores, porventura, não sabem que está escrito que aquele que entra não pela porta, mas sobe por outra parte qualquer. Alda, É ele. Alda, un segundinho. Es la primera línea de esta línea. Esa. Ah, tá. Cristão. De onde vêm os cavalheiros e para onde vão? Nascemos, Renildo. Não, pode ser. Nascemos na terra da vanglória e vamos louvar no monte Sião. Por que não vieram pela porta que fica no começo do caminho? Os senhores, porventura, não sabem que está escrito que aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte qualquer, é ele mesmo um ladrão e salteador? Soubemos que toda a gente daqui achava que ir até a porta só para entrar era perda de tempo e que, portanto, a maneira habitual era tomar um atalho e pular o muro. Com ele já havia feito. Mas, violando assim a vontade revelada do Senhor da cidade, para a qual seguimos, será que ele não os terá como transgressores? Disseram-lhes que, quanto a isso, eles não precisavam se preocupar, pois o que fizeram é seu costume e podem apresentar testemunho se necessário for, de que isso já acontece. Perdão, gente, eu acabei. Apareceu uma tarjazinha preta e eu não consegui. Deixa eu só achar onde que eu perdi aqui. Acho que é as mensagens, peraí. Pode ler, São os sites. porque formalista e hipocrisia falam ao mesmo tempo. Posso repetir a parte do formalista? É bom. Disseram-lhe que, quanto a isso, eles não se precisavam se preocupar, pois o que fizeram é seu costume, e podem apresentar testemunho se necessário for, de que isso já acontece há mais de 1000 anos. Será que essa sua prática resistirá a um julgamento perante a lei? Pode ler, Carolina? Disseram que esse costume, sendo de tão longa data, mais de 1000 anos, sem dúvida seria admitido como ato legal por qualquer juiz imparcial. E além disso, se estamos no caminho, que diferença faz se chegamos por esta ou aquela entrada? Se estamos aqui, estamos e pronto. Você está no caminho e, pelo jeito, entrou pela porta. Mas nós pulamos o muro, também estamos no caminho. Em que aspecto é a sua condição melhor que a nossa? Eu caminho segundo a regra do meu mestre.
Vocês caminham segundo o rude raciocínio de suas fantasias. Vocês já são tidos como ladrões pelo Senhor do caminho. Portanto, duvido que ao final venham a ser tidos como homens verdadeiros. Entraram por conta própria, sem a orientação dele, e seguirão por conta própria, sem a misericórdia dele. Ouvindo isso, pouco argumentaram, mandaram apenas que Cristão cuidasse de sua vida. Vi então que prosseguiam, cada qual em seu caminho, sem muita conversa. Os dois homens, porém, disseram a Cristão que não duvidavam de leis e mandamentos, mas que os cumpririam tão conscienciosamente quanto ele. Logo falaram. Renildo ou Carolina? Não Não vemos em... vemos. Pode ler, Renildo. Desculpa, Carol. É a minha parte ou você? Não vemos em que você difere de nós, senão pela capa que traz às costas. Supomos-lhe foi dada por alguns de seus vizinhos para esconder a vergonha de sua nudez. Por leis e mandamentos, vocês não serão salvos, pois não entraram pela porta. Quanto a esta capa que trago às costas, me foi dada pelo Senhor do lugar para onde vou, como vocês dizem, para cobrir minha nudez. E a tenho como sinal da bondade dele para comigo, pois antes nada tinha senão trapos. Além do mais, assim me consolo pelo caminho. Certamente, creio eu, quando chegar ao portão da cidade, o Senhor de lá me reconhecerá como um dos seus, pois trago a sua capa às costas, que ele me deu gratuitamente no dia em que me despi dos meus trapos. Tenho, além disso, um sinal na testa, continuou o cristão. Eita, não era eu. Tenho, além disso, um sinal na testa, Continuou o Cristão. do qual talvez vocês ainda não tenham se dado conta. Um dos companheiros mais íntimos do meu Senhor gravou este sinal, aqui, no dia em que meu fardo me caiu dos ombros. Digo-lhes ainda que me foi dado na ocasião um rolo selado, para eu me consolar pelo caminho com sua leitura. Recebi também ordens de entregá-lo no portão celestial, como sinal da certeza de que poderei entrar. Tudo isso são coisas de que duvido que vocês sintam falta e desejem, pois não entraram pela porta. A essas palavras não tiveram resposta, apenas entreolharam-se e riram. Então vi que seguiram caminho eles todos, exceto o cristão, que se retardou, pois já não tinha o que conversar com eles. E agora só falava consigo, às vezes suspirando, às vezes aliviado. Também muitas vezes li o rolo que um dos seres resplandecentes lhe dera, com o que se revigorara. Acho então que eles todos prosseguiram até chegar ao sopé de um morro, onde na baixada via-se uma fonte. Também no mesmo lugar havia dois outros caminhos além daquele que, reto, provinha da porta. Um guinava à esquerda, o outro à direita, ao sopé do morro, mas ao caminho estreito seguia diretamente morro acima, e o nome da subida pela encosta do morro se chama Dificuldade. Cristão caminhou até a fonte e bebeu um pouco d'água para refrescar-se. Logo depois, começou a subir o morro, dizendo: Embora alto, pretendo sim subir este morro. Não, a dificuldade não me deterá. Eu corro, pois vejo que passa aqui o caminho da vida.
ânimo, coração. Não tema, nem esmoreça na subida. Melhor, mesmo difícil, é tomar o caminho certo, pois o errado, embora fácil, leva à perdição do deserto. Os O ou- inverso está estudando, né? é, os outros dois homens também chegaram ao sopé do morro, mas quando viram que a subida era íngreme e longa e que havia dois outros caminhos a tomar, e supondo também que os dois caminhos pudessem se encontrar do outro lado do morro com aquele que Cristão tomara, resolveram então seguir essas trilhas incertas. Ora, o nome de uma delas era Perigo, e a outra se chamava Destruição. Assim, um deles tomou o caminho chamado Perigo, que o levou até uma grande mata, e o outro seguiu diretamente o caminho rumo à destruição, que o levou a uma vasta região repleta de montanhas sombrias, onde tropeçou e caiu para não mais se erguer. Procurei então Cristão com o olhar, para vê-lo subindo o morro. Percebi que, se antes corria, passara a caminhar, e depois a escalar apoiado nas mãos e nos joelhos. Tão íngreme era a subida. Ora, mais ou menos a meio caminho do cume, havia um caramanchão aprazível, feito pelo senhor do morro para descanso dos exaustos viajantes. Chegando ali, Cristão sentou-se para descansar. Tirou o rolo que guardara junto ao peito e leu para consolar-se. Passou também a examinar mais detidamente a capa ou veste que recebera diante da cruz, deleitando-se assim um pouco. Afinal, se deixou vencer pelo cansaço e cochilou, logo caindo em sono profundo, o que o deteve ali até quase a noite. Durante o sono, o rolo lhe caiu da mão, mas estando ainda adormecido, alguém dele se aproximou e o despertou, dizendo: Pode ler, Rai. Observe a, É o preguiçoso, é a minha parte? É a No, no, preguiça? Não? no, Ok. no, ainda não. observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Provérbios 6:6. Diante disso, Cristão, súbito, retomou a subida, apressando-se pelo caminho até chegar ao cume do morro. Chegando ao final ao topo, dois homens vieram correndo ao seu encontro. Um deles se chamava Hesitante, o outro Desconfiança. Cristão disse a eles: Senhores, por que estão correndo? A ver, que eu lo leí en español, tenía otro nombre, más, perdón por falsedad. Rosani sería desconfianza y Giseli sería hesitante. Então, só isso, obrigado. Senhores, por que estão correndo na direção errada? Hesitante disse que estava indo para a cidade de Sião e que subira até aquele lugar difícil. Mas, Continuou: quanto mais você avança, mais perigo encontra. Por isso estamos voltando, e por isso estamos voltando. Isso é hesitante, não cristão. Ah, acho que é a minha parte agora. Isso mesmo, disse desconfiança. Me Isso, perdí. Voy a volver a falar. Desconfianza sería Rosani, hesitante assim. sería Giseli. Así que Essa minha parte agora seria isso mesmo. disse Desconfiança. Pois bem, à nossa frente, no meio do caminho, vimos dois leões deitados.
Não sabemos se estavam dormindo ou despertos. Só pensamos que, se chegássemos mais perto, eles imediatamente iriam nos estraçalhar. Vocês me deixam com medo. Disse Cristão. Mas para onde devo fugir em busca de refúgio? Se voltar à minha terra, sei que ela está reservada para o fogo e o enxofre, e ali certamente morrerei. Se conseguir chegar à cidade celestial, tenho certeza de que lá estarei seguro. Tenho de arriscar. Voltar é morte certa, mas avançar é o medo da morte. E a vida eterna jaz além. Por isso, vou prosseguir. Assim, desconfiança e hesitante, desceram o morro correndo, e Cristão seguiu o caminho. Ponderando novamente o que ouvira dos homens, apalpou o peito em busca do rolo para ler e confortar-se. Apalpando, porém, não o encontrou. Então Cristão se viu em grande angústia, sem saber o que fazer, pois desejava aquilo que costumava aliviá-lo e que seria também seu passe para a cidade celestial. Bastante confuso, não sabia que rumo tomar. Lembrou-se, por fim, de que dormira debaixo do caramanchão na encosta do morro e, caindo de joelhos, pediu a Deus perdão pelo seu ato insano e voltou para procurar o rolo. Mas nesse caminho de volta, quanto pesar Cristão não trazia no peito? Por vezes suspirava, por vezes chorava, e repetidamente se repreendia por ter sido insensato a ponto de adormecer no lugar que foi feito só para breve descanso do viajante. Voltou-se assim, tomando cuidado de esquadrinhar o caminho com os olhos, de um lado e de outro, na esperança de achar o rolo que tantas vezes lhe servira de consolo na jornada. Desceu até novamente enxergar o caramanchão, onde se sentara e dormira, mas a visão renovou-lhe o pesar, trazendo-lhe à mente com força redobrada a insensatez de ter adormecido. Descia assim, descia assim, lamentando aquele sono pecaminoso, e dizia: Ah, desventurado homem que sou, por ter dormido durante o dia, por ter dormido em meio à dificuldade, por ter cedido assim ao desejo da carne, por ter usado o descanso para aliviar a carne, quando o Senhor do morro o fizera somente para alívio do espírito dos peregrinos. Quantos passos não dei em vão? O mesmo aconteceu aos israelitas por causa do seu pecado, pois foram enviados de volta pelo caminho do Mar Vermelho. Tenho agora de trilhar esse caminho com pesar, enquanto poderia trilhá-lo com alegria. Não fora esse sono pecaminoso. Quanto já não poderia ter avançado no caminho em todo esse tempo. Tenho que repisar os mesmos passos 3 vezes, caminho que podia ter trilhado uma só vez. Sim, agora é provável também que a noite me apanhe, pois o dia está quase no fim. Há quem dera não ter dormido. Afinal, alcançou novamente o caramanchão, onde por algum tempo ficou sentado chorando, mas afinal, como tanto ansiava, olhando pesarosamente debaixo do banco, ali enxergou o rolo, que logo pegou com afã e tremor, guardando-o novamente junto ao peito. Quem saberia dizer quanta alegria não sentia esse homem por recuperar o rolo, pois era certeza de vida e garantia de aceitação no desejado céu. Assim, guardou-o junto ao peito, deu graças a Deus por ter guiado seu olhar ao lugar onde estava e, com alegria e lágrimas, retomou a jornada. Mas, com ligeireza não subiu o caminho até o cume,
Porém, antes de lá chegar, o sol já se pusera, e isso o fez lembrar a futilidade de seu sono, e assim novamente se pôs a condoer-se. Ah, Ah, sono pecaminoso! Por sua causa, então, a noite me surpreende no meio da jornada. Tenho de prosseguir, as trevas devem cobrir os meus passos, e ouvirei um lúgubres ruídos da noite. Tudo por causa deste sono pecaminoso. agora também se lembrava da história que desconfiança e hesitante lhe haviam contado, o quanto se apavoravam ao ver os leões. Então, novamente, pensou o cristão consigo. Esses animais saem à noite em busca das presas, e se me encontrarem no escuro, como poderei escapar? Como evitar ser estraçalhado por eles? Assim seguiu seu caminho, mas enquanto lamentava seu deplorável deslize, ergueu os olhos e eis que diante dele, bem ao lado do caminho, erguia-se um palácio muito imponente, e seu nome era Belo. Muito obrigado. Terminamos o capítulo. Bom, o capítulo se divide em... Muito obrigado a todas as pessoas, especialmente Rai, que leu muito, e a Alda também. Mas obrigado para todas e todos. Bom, o capítulo se divide em duas partes. E eu quero ver se que vocês tiraram daqui, que ideia surge. A primeira parte tem que ver com que ele se encontra com duas pessoas que toman un camino diferente, mas llegan a un mismo lugar. Y tem toda esa historia. Y la otra parte es que él perde un rollo, un pergamino que le dieron a él y esa experiencia. Fica dormido. La primera parte, ¿qué cosas vocês hallaron que pareció interesante? ¿Qué encontraron ali? ¿Qué ideas? ¿Alguna idea? O sea, encuentran dos personas que son formalistas e hipócritas, que están en un lugar y se encuentran con él. Y que estaba la pregunta, ¿cómo vocês llegaron aquí? ¿Dónde son vocês? Y eles les falan que llegaron al mismo lugar, mas no pasaron pela porta. ¿Qué vocês hallan de eso? De llegar al mismo lugar sin pasar por un lugar certo. Me faz pensar em, por exemplo, pessoas que estão na igreja, mas que nunca passaram por, por uma conversão, assim, pelo arrependimento. Eu pensei nisso. Ok. Eu ia perguntar, aqui simboliza a porta, né? Porque a gente sabe que é Cristo, né? Mas que seria outra vez um símbolo, né? Então, Carol, você diz a porta seria a conversão? Ou é batismo? Como que é? Não, não sei, na verdade, eu não levei em consideração que poderia significar a porta, não. Eu só falei o que me veio à cabeça. Eu sei que o capítulo 5 fala que a porta é o começo da trilha, do caminho angosto. Logo llega na cruz, que es el capítulo 6. Mas, La cruz para mí es como si fuera bautismo, porque allí Eli recibe as vestiduras brancas y un rollo donde ahí está que Eli es un filho de Deus. Para mí ese es el bautismo. No sería a porta, sino ahí la conversada en la cruz. Vi que alguien, escuché a alguien que faló, mas no sé qué. foi Alda, Alda. sí. Então, eu acho que
há sempre muito simbolismo, né? Tudo é parábola. Então, eu acho que fazendo uma alusão à questão do ciclo que Jesus disse, eis que estou à porta e bato, a gente Não estou escutando bem. Não sei se vocês escutam bem. Eu deixa eu ver. tampouco. Tá Melhorou? muito baixo. Melhorou? Ah, isso que sim. Então, eu acho que tem É. a ver com a questão dos sentimentos, sabe? A porta do nosso coração. Essa porta seria a maneira com que a gente se conduz diante da gente mesmo, diante do próximo. Eu acho que tem a ver com o comportamento. O nosso comportamento cristão. A porta tem a ver, quando se abre uma porta, se entra em algum lugar, não é? Ou, nesse caso, um caminho. Então, acho que tem a ver um pouco com, não sei se eu estou fazendo entender, mas acho que tem a ver um pouco com como a gente se sente diante do Criador e diante do próximo e diante da gente mesmo, o que a gente faz com a gente, sabe? Esse caminho a trilhar tem a ver com o comportamento, que faz com que eu me sinta de uma maneira confortável fazendo o bem, meio que isso. Ok, interesante. Yo lo pensé de esta forma, así lo vi, a ver qué você acha. Porque él y Ben se encuentran con Cristão y le falan, eu no veo diferencia entre vocês y eu. Estamos los dos en un mismo sitio. Mas Cristão, aunque no sabe cuáles son los resultados, él sabe que eles tomaron un camino errado. Y a mí me fez pensar, porque se coloco en la línea de reforma de nosso movimento, y yo converso con personas que se fueron del movimiento, posso conversar con esas personas y son prácticamente la misma cosa, aparentemente. Porque siguen aparentemente igualdad, aparentemente hallan el feminismo, a favor da homossexualidade, entendem alguma ideia do rei do sul, rei do norte, mas o processo, mas eles se afastaram há anos e quizás conversam comigo e falam, não veo muita diferença, mas o processo de todo o caminho foi bem diferente. E me faz pensar o que Parminder falou o outro dia, que ele falou, você, dos apresentadores do decreto dominical, você tem todos colocando datas diferentes, mas são datas semelhantes. E todas são datas do decreto dominical, todas são datas da Elexoes, parece muito semelhante. Se você dá uma olhada simples, é semelhante. Mas se você pergunta como você chegou a essa data, o como, o processo, a metodologia foi tão diferente que leva a caminhos completamente diferentes. Então, o caminho que Deus traçou de você tem que passar por essa porta, tem que ir logo a intérprete e logo tem que ir para o monte. Você tem hitos que marcam o caminho, tem uma organização que você tem que reconhecer, tem pessoas, tem mensagem, tem metodologia, tem todo um caminho que você não tem como fazer, ou vou fazer uma, como se fala em português? Um atajo? Como seria? Atalho. Atalio. ¿Qué es lo que le hicieron? Vamos a hacer un atalio. Y lo que a mí me llama la atención es que el proceso enseña a você que tem que seguir logo. Porque como eles hicieron un atalio, logo cuando vieron un monte y vieron la subida en un monte, eles falaron, ¿para qué vamos a hacer la subida? Si podemos hacer un atalio y hacer una curva y ir por en vallo. Entonces ambos, formalistas e hipócritas, hicieron un atalio, só que ese atalio llevó a caminos diferentes. Por isso pensar o processo, o caminho e o ensino que Deus dá neste processo é ainda mais importante que o resultado. Isso é o que eu pensava quando li isto. Não sei o que você que acha.
Márcia, eu acho feliz sábado. Feliz sábado. ¿Qué estás hablando? Renile, sí. É, eu acho que faz bastante sentido essa interpretação que você falou agora, da importância do processo, né? E principalmente um processo que é guiado, né? Que foi instruído e guiado, como a gente tem, né? Sempre nós temos como é que eu posso colocar? Sempre nós temos a palavra está me faltando, mas assim, é como se fosse uma reanimação. Toda vez que nós deparamos com aquele trecho que Ellen White diz que a nossa frente vai à luz do clamor. A nossa frente tem a luz e nós estamos sendo guiados. A impressão que a gente tem é que a luz vem de trás para frente, né? E que há esse caminho. E que nós chegamos até onde nós chegamos e vamos adiante, guiados. Exatamente. Então, seguir o caminho que nos é instruído é muito importante. E esse processo, como você disse, eu entendo que é uma interpretação bastante plausível para a nossa história, comparada aqui com a alegoria do peregrino. Muito bem. Ele tem um refrigerio, fala que tem algo para tomar agua na subida, e logo, dice, no meio do caminho, interessante fala isso, tem um lugar para descansar. E Rosani, pode falar, Rosani? Aceitação de quê, Rosani? Oi, eu acredito que a porta seja a aceitação do Evangelho, da palavra de Deus. Por exemplo, hoje, quantos cristãos estão dentro da igreja e não aceitam aí essa questão de igualdade, homossexualidade e afins? Eu acredito que isso seja pegar um atalho e não fazer o percurso e entrar pela porta. Acredito eu que seja isso. Ok. Obrigado. Importante, volto a lembrar, importante voltar a estudar o capítulo 5. E individualmente, cada parábola está ali, é muito, muito boa. Eu acho que o capítulo 4 que fala da porta estreita, justamente, não? Ele chega à porta. Capítulo. Sí, ahí se cuenta con boa vontade. Y capítulo 5, claro, el capítulo 5 es. O capítulo só fala que a porta é a entrada ao caminho. Ele não faz nada. Fala com boa vontade relata a experiência do cristão, e o capítulo termina com boa vontade falando-lhe tem que ir com o intérprete. Quando vai à casa do intérprete, ele lhe vai falar sobre todo o caminho, sobre todas as parábolas, as dificuldades, todo o que vai vir, que lembre isso. E o capítulo número 6, ele allí encontra a Jesús, digamos. O sea, você encontra a porta y luego se encuentra ahí con la salvación de Jesús. Ahí está. Bom, para finalizar, la segunda parte, ele tem um lugar onde tem que é um lugar para descanso do espírito, mas ele fala que tem um descanso da carne. Ele descansa. Achou que era um lugar de descanso y ficou dormido y perdió no sé cuál es la palabra que está acá, un rollo, puede ser, pergamino. Um rolo
Ou Rolo, pergaminho. rolo, ahí está. Un rolo, lo que tiene ahí es promesas y cosas que era para animar un corazón, más también falaba sobre leyes y cosas que iban a servir para él. Al mismo tiempo, ese rolo él tenía que presentar para entrada, que sería, no lembro que sería, pero sería Eusebio. La cuestión es que él fica dormido. En un tempo onde não tinha que ficar dormido. O que você logra tirar dali? E o fato também de quando ele perde, logo como quando acontece quando uno perde algo, tem que voltar para trás, os mesmos passos, procurar, tardar 3 vezes mais, te cansar, perder tempo. Como você entende nisso no caminho da peregrinação, se podemos ver nossa linha? Uma má interpretação, talvez? Como? Uma má interpretação? É uma aplicação. Como você vê isso? O que você acha desse fato de dormir, de perder o rolo? Me desanimar. Sim. Eu acho que é a falta de estudo, sabe? A falta de estudo, de convivência, de a gente se afastar do grupo, não procurar se manter ativo, não procurar ser afetivo com os demais do grupo. O fato de a gente ficar dando ouvidos a muitas falas, a palavras de desunião, de discordância, sem ver de fato o que os nossos líderes dizem, o que eles trazem, e se ocupar com muita coisa que não tem a ver com isso que a gente está estudando, com isso que a gente está, com tudo isso que a gente recebeu, porque esse rolo representa tudo que a gente recebeu, né, desde o início da história. Então, desde o início que nós tivemos o conhecimento do movimento e tudo que a gente ouviu, tudo que a gente aprendeu, todo o processo que a gente passou, e de repente todos que ficaram pelo caminho foram justamente aqueles que deram ouvidos a outras vozes, sabe, se desviaram. E esse dormir, eu acho que tem a ver com isso, em parar de estudar, e aí a gente adormece, porque quando a gente adormece a mente não está aprendendo, e aí de repente a gente acorda, mas aí sai de sobressalto vendo qualquer coisa e acaba se perdendo nesse caminho. Eu acho que tem a ver com isso. Considerando as suas alusões aí, considerando o perfil que você traçou, que eu achei bem interessante. Obrigado, Alda. Muy interesante. Ese fato de dormir, cuando uno duerme no tem consciência, não tem consciência do tempo, não tem consciência do espaço, tá dormindo. Mate, Claro? assim, realmente, né, a gente vê essa história do cristão como ele percorre essas várias etapas, né, que vão formando uma experiência, né, pela qual ele passa e também vão moldando o caráter dele e vão, afinal, deixam ele fortalecido, né, pelo que ele experimenta ao longo do caminho, né? Então, talvez voltando um pouco, que a gente vê esses dois personagens que querem abreviar o caminho, né? Querem não acha necessário passar pela experiência da porta.
me fez lembrar justo o que você estava ilustrando, é que muitos aspectos da nossa mensagem podem se entender através da lógica, não? E imagino que muita gente aqui se lembra, talvez, de pessoas que fizeram parte e aparentemente tinha bastante facilidade, né, com a mensagem, e conseguiam assim acompanhar muito bem e assim como apareceram também desapareceram, que me deixa assim pensar que assim só seguir os passos da lógica da estrutura, né, das linhas de reforma e tal, não pode ser suficiente, né? Nem na vida de um cristão, não? Porque daria para pensar. Então, eu preciso apenas, sei lá, fazer um certo regime, né, de, ah, de uma vida piedosa, né? Talvez eu preciso cumprir minhas 40 madrugadas de oração e preciso jejuar e tal, né? E aí automaticamente me tornarei uma pessoa melhor e Deus vai me abençoar porque está prometido, não? E tudo isso, afinal, não traz o resultado e os frutos esperados, porque não passou pela porta que é justamente estreita. Obrigado, Gaby. ¿Alguien más? Ya estamos en horario. Então, Mate, também chamou bem a atenção nesse capítulo o desespero, né? A angústia de ter perdido o rolo. Mm, Ele procura o rolo, né, como algo muito importante. Então aí ele já tem a noção do quão importante pode não entender tudo, pode não saber tudo, interpretar tudo, mas sabe da importância que tem esse rolo e ter deixado o rolo para trás, o quão seria irresponsável, entre aspas, da parte dele, né? E ele vai em busca, ele toma a ação, ele põe o seu desejo, a sua vontade em prol de buscar novamente. Isso também é bastante importante. Apesar que, como um ser humano, ele vai se flagelando, né? Se autoflagelando, se culpando pelo sono, por ter esquecido, pelos seus erros, né? Por ter Consecuencia. isso, pelas consequências dos seus erros, apesar de toda essa tortura mental, que é algo também que hoje a gente fala bastante sobre a mente, né? O quanto a gente pode se autoflagelar através da mente, mas ele volta, ele toma ação, ele usa a sua vontade para buscar novamente. O que também é bastante importante, né? E a gente viu vários estudos que mostrava a plataforma, né? E aqueles que saíam da plataforma e depois não voltavam mais para ela, né? O quão difícil é voltar para a plataforma quando a gente faz esses estudos com essa alegoria também. Então, Antes eu de acho dar, que é bastante interessante. Pode Fala. falar, mas Antes de dar la mão a Carolina, se a mão levantada, fazer um comentário que você falou, mas também, mais você usa uma expressão da culpa, mas tem que ver também com um arrependimento de coração. Você abandonou algo muito importante. sim, A tristeza de haber perdido algo muito valioso. Interessante. sim. Caro, você tinha a mão levantada? Queria falar alguma coisa?
porque você e o Gabriel mencionaram sobre essa interpretação de defender as coisas certas, mas através de caminhos diferentes, né? Digamos, quando vocês falam sobre igualdade, né? E existem pessoas dentro do movimento que dizem chegar à igualdade, mas por uma posição assim mais libertária na vida, assim, digamos, um pouco mais, eu sou de boa, eu sou legal. E isso me fez também pensar sobre essa porta, né? Que já havia algumas queixas, assim, ou alguns estudos falando de que existem pessoas que querem as conclusões, mas que não querem passar pelo processo de estudar, né, os vídeos, de estudar. Eu acho que nesse tempo, assim, desde o Clamor da Meia-Noite, a gente vê isso, né, de pessoas querendo as conclusões. Tá, mas e aí? O que é que vocês acham que vai acontecer em tal data? Qual que é o posicionamento do movimento com relação a isso? Sendo que não é assim, né, como a gente faz as coisas. É um processo em que a gente está caminhando juntos e entendendo juntos, através de uma metodologia, através do estudo, mas tem pessoas que querem pular, né, o muro e querem chegar já com as conclusões, e são essas mesmas pessoas que criticam o movimento e acham ruim quando não existe uma resposta, né? Elas querem as coisas prontas. Eu quando lia, porque o caminho do cristão recién comienza. Entonces él no sabe para dónde van a ir estas pessoas. Mas ele sabe, ele está haciendo todo o que evangelista o intérprete le falaron. Entonces fala, no tem como llegar al mismo camino. Y ahí fala, y son ladrones y salteadores. Es fuerte esa expresión. Mas en este camino que ya está un poco más avanzado, nos podemos llegar a pensar, no va a ir al mismo camino. No es tan simple así. Bom, pessoal, no sé qué escribió Gabriel, tem muchos capítulos, son 20 capítulos, sí, es un libro muy interesante y muy rico. Pessoal, obrigado por participar, obrigado por leer, obrigado por falar, es muy importante, realmente muy rico. Si doy un conselho más, voy a faltar la tercera vez que falo, lean un capítulo número 5, analicen las parábolas que están allí, son muy ricas. Bueno, habiendo falado eso, vamos a orar. Amado Deus, obrigado pelo este momento que podemos leer este hermoso, formoso libro, porque podemos participar de este mensaje. Amado Deus, queremos pedir a você que você nos dê sabiduría para tomar decisiones certas, para seguir este proceso y vivir la experiencia de este proceso que você ha dirigido para nós, que nos ayude a tomar decisiones certas, de aferrarnos forte a las cordas, a las líneas, a no querer pular, a no querer hacer alguna cosa que no sea la mejor, porque você ya ha trazado un camino que es un mejor para nós. Y nos queremos confiar en você y porque você es bom. Amado Deus, obrigado por tantas bênçãos, obrigado por este sábado, obrigado por ser tan bom y darnos un día para lembrar ese gobierno bom que você tem planejado para nós. Amado Deus, pedimos todas estas cosas, agradecidos, no me de Jesús. Amén.